Eu comi uma pílula da imortalidade que foi jogada fora. Apesar de ganhar vida infinita, não consigo ser imortal de verdade. Se sofrer um ferimento fatal, ainda vou morrer. Para sobreviver nesse mundo, vim pra seita King 1 e virei um discípulo servente que varre escadas. Mas no segundo ano varrendo, conheci um discípulo externo chamado Long Aotian. Ele olhava as pessoas com uma vibe estranha, sempre falando sobre pontos e missões como se tivesse algo chamado sistema. Nesse dia, ele mirou no caldeirão de alquimia da Montanha dos Fundos. Mas aquilo era a área proibida da seita. O grande ancião avisou que quem se aproximasse morreria. Mas Long Aotian, com seu sistema, não tinha medo. Vi ele se aproximando furtivamente, segurando um negócio tipo scanner. Ao detectar o artefato antigo, caldeirão selador de demônios, valor de reciclagem, 100 milhões de pontos. Long Aotian esfregou as mãos empolgado. Acertei na loteria. Com esses 100 milhões de pontos, posso trocar pelo corpo sagrado de Quinta Ordem e esmagar aqueles discípulos internos. Vendo isso, larguei a vassoura, calculei mentalmente o raio da explosão e recuei 30 metros me escondendo atrás de uma pedra gigante. Pensando melhor, ainda colei no corpo um talismã anti-impacto e anti-som. Mas nesse momento, Long Aotian percebeu minha presença. Ele me olhou com um olhar sinistro e ameaçou. Se você contar pra alguém o que viu hoje, eu te reciclo também. Sem escolha, concordei e disse que era cego, não vi nada. Long Aotian bufou, virou as costas, colocou as duas mãos no caldeirão e gritou. O caldeirão começou a tremer violentamente e soltou um estrondo. No segundo seguinte, uma energia negra subiu pro céu como um pilar. Aquilo não era um artefato sem dono. Era o olho da formação que selava a alma residual do senhor demoníaco, conectado às 9 veias infernais. A ganância do sistema ativou o mecanismo de retaliação da formação. Alerta! Alerta! O hospedeiro está tentando reciclar a pedra fundamental do mundo. Devido à capacidade excessiva, o sistema entrará em colapso. Em seguida, a energia negra envolveu seus membros instantaneamente. Long Aotian gritou de terror. Sua pele começou a apodrecer, a energia negra corroendo seu corpo inteiro. Nesse momento, uma luz dourada saiu do topo da cabeça dele. Era o sistema tentando fugir. Então, dei um leve aceno com a vassoura, levantando uma pedrinha insignificante que acertou aquela luz dourada com precisão. A luz foi desviada e colidiu direto com a energia demoníaca. Nesse instante, o sistema soltou uma voz implorando. Mestre, me poupe! Tenho inúmeras técnicas divinas, aceito você como meu dono. Sem expressão, respondi. Separação de lixo é responsabilidade de todos. A energia demoníaca engoliu a luz dourada e Long Aotian instantaneamente. No lugar, só sobrou uma poça de sangue fervendo. Quando o grande ancião chegou, ficou verde de raiva. Olhou pra mim escondido ao longe, depois pra poça de sangue. Energia demoníaca vazando. Quem fez isso? Tremendo, apontei pro sangue. Grande ancião, esse irmão disse que o caldeirão estava sujo e quis limpar. Resultado, idiota! O grande ancião xingou e evaporou o sangue com a mão. Mas ele não sabia que, no lugar original do sangue, havia um fragmento do tamanho de uma unha tremendo. Era o cadáver do sistema. Varri ele pra dentro de uma caixa de chumbo especial. Reciclagem número 108, mais um ganancioso. 7 dias após a morte de Long Aotian, o pátio externo ficou movimentado de novo. Dessa vez veio um galã chamado Ye Feng. Ele era mais bonito que uma mulher, sempre balançando um leque. Olhei pro leque. Estava cheio de fios de destino rosa. Era uma maldição de flor de pêssego. Ele era hospedeiro de um sistema de conquista, e o alvo era a Santa Fria da seita, Lin Qingxue. Se conquistar esse NPC de nível S, vou conseguir o tesouro da seita, desbloquear técnicas de cultivo duplo e transformar a seita King 1 inteira no meu harém. Ye Feng sentou num pavilhão, planejando com confiança pro ar. Naquela manhã, ele bloqueou o caminho obrigatório pro salão de treino, balançando aquele leque de pêssego refinado. Irmã Qingxue. Ele abriu o leque de repente, com um sorriso confiante nos lábios. Uma névoa rosa se espalhou misturada com a névoa da manhã. Era a fumaça do fascínio de 9 voltas, trocada na loja do sistema. Até um cultivador nascente primordial ficaria encantado com uma inalada. Lin Qingxue, sem perceber, continuou andando. Ye Feng, com ganância quase transbordando nos olhos. 3, 2, 1. Ele contou mentalmente. Eu também contei. 3, 2, 1. Usei a tesoura e cortei uma trepadeira espinhosa na beirada. A trepadeira ricocheteou como um chicote e acertou em cheio o tornozelo de Ye Feng. Ye Feng estava fazendo a pose mais estilosa. De repente perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão. O leque voou da mão dele, fazendo uma parábola rosa no ar, indo direto pro rosto de Lin Qingxue. Quem ousa me atacar? Lin Qingxue, como cultivadora de espada, reagiu por instinto mais rápido que o pensamento. Um clarão de espada. Aquele leque de 5.000 pontos foi cortado ao meio. A fumaça do fascínio concentrada dentro explodiu de uma vez, voltando toda pro rosto de Ye Feng. Tá quente! Tão quente! O rosto de Ye Feng inchou e ficou roxo na hora. Com um olhar perdido, olhou para uma pedra gigante à frente como se visse uma beldade sem igual. Qingxue! Qingxue! Ele abraçou aquela pedra cheia de musgo e começou a beijar loucamente, até rasgando as próprias roupas. Os discípulos externos que passavam ficaram chocados. Irmão mais velho tá treinando técnica de pedra! Lin Qingxue recuou 3 passos com nojo no rosto. Discípulo externo Ye Feng, fazendo atos obscenos na estrada principal e tentando atacar discípulos internos. Equipe de execução, onde estão? O ancião executor apareceu na hora, viu Ye Feng agindo com a pedra e ficou com a cara feia. Arraste ele, anule o cultivo e expulse da seita.
Ye-Feng foi arrastado como um cachorro morto. Ao passar por mim, ainda gritava: "Me salva, meu harém!" Eu, podando flores, nem levantei a cabeça. "Vá com calma, irmão mais velho. Tem um ninho de formigas de fogo naquela pedra. Cuidado com picadas." Naquela noite, um grito ecoou dos fundos da montanha. O sistema julgou falha na missão e ativou o programa de autodestruição. O coração de Ye-Feng explodiu. Varre aquele fragmento rosado para a caixa e balancei a cabeça. A luxúria traz a ruína. Os antigos não mentiam. O corpo de Ye-Feng ainda não tinha esfriado quando o terceiro gênio apareceu. Nesse dia, um gordinho redondo veio até mim com 1 milhão de moedas espirituais e mandou eu engraxar os sapatos dele. "Ei, varredor! Venha engraxar os sapatos do jovem mestre. Se fizer um bom trabalho, esse 1 milhão de moedas espirituais é seu." Todo mundo olhou para mim com inveja, querendo lamber os sapatos no meu lugar. Mas eu percebi na hora que as moedas dele eram falsas, que drenavam sorte. Se absorvidas, arruinariam todos os meridianos. Então recusei na lata. "Obrigado, jovem mestre Wang, mas minha coluna é ruim, não consigo me curvar." O lugar inteiro ficou em choque. "Esse cara tá louco!" 1 milhão de moedas espirituais vale mais que minha vida. Ouvindo os comentários, Wang Fugi ficou com raiva. "Não quer a chance que eu te dei? Sistema troca por carta de coerção externa. Eu quero que ele engula essas moedas de joelhos." Assim que falou, apareceu na mão dele um cartão brilhante. Apertei o cabo da vassoura com força, os dedos ficando brancos. Esse cartão, embora fosse versão teste, tinha poder de regras que mortais não conseguem resistir. Eu estava pensando se chutava ele longe ou fazia ele comer o cartão por acidente, quando de repente a área proibida dos fundos soltou um estrondo como trovão. Era a fúria do caminho celestial. Tantas moedas falsas circulando de repente causaram um pico anormal na concentração de energia espiritual da seita, ativando a reação de rejeição das leis do céu e da terra. A grande formação da seita tremeu e rachou. "O que tá acontecendo? Terremoto?" Antes de Wang Fugi reagir, os discípulos que pegaram as moedas soltaram gritos horríveis. "Minha mão! Esse dinheiro tá sugando meu sangue!" As moedas espirituais de luxo de antes se transformaram em gosma negra, devorando loucamente a essência vital dos discípulos. Isso é feitiçaria. "Ele é um cultivador demoníaco! Prendam ele! Matem ele!" Os discípulos que gritavam inveja antes viraram fantasmas vingativos. Milhares de olhos vermelhos fixaram em Wang Fugi. Wang Fugi entrou em pânico. "Sistema, me protege! Ativa escudo invencível! Rápido, ativa o escudo invencível! Detectado o bloqueio das leis do caminho celestial. Energia do sistema selada. Impossível realizar trocas." "O quê? Sistema inútil?" Wang Fugi entrou em colapso total. No céu, um raio roxo escuro estava se formando. Era o raio celestial exterminador de regras. Não atinge pessoas, só anomalias de regras. O raio desviou de todos e acertou direto no topo da cabeça de Wang Fugi. "Eu ainda não virei o homem mais rico!" Na luz roxa cegante, o corpo de Wang Fugi inflou como um balão. Com um estrondo, sangue e carne explodiram, chovendo pó de moedas espirituais. Os discípulos que inalaram o pó caíram um grande nível de cultivo na hora. Eu me escondi atrás do pilar mais grosso do pavilhão dos tesouros e joguei aquele saco de moedas que Wang Fugi tinha me dado no esgoto. Ainda bem que sou pobre de nascença. Essa fortuna caída do céu realmente mata. Nesse momento havia um fragmento dourado no chão, os restos do sistema. Fui lá e pisei nele, moendo até virar pó. Máquina de moeda falsa, destruída. A seita Qin Yun sofreu grandes perdas e começou a se reorganizar internamente. Mas pros hospedeiros de sistemas, quanto maior a confusão, maior o peixe. O quarto gênio apareceu, alguém que aparentava ser comum, mas me deu calafrios. Ele se chamava Zhang Tan, instrutor do salão de aplicação da lei do pátio externo, e era hospedeiro do sistema detetive. Missão: resolver o mistério das mortes consecutivas na seita Qin Yun. Encontrar o vilão por trás, o lixeiro. Eu fiquei com dor de cabeça. Era o primeiro que vinha direto atrás de mim. Nesse dia, eu estava varrendo a plataforma da montanha onde Long Aotian morreu. Zhang Tan se aproximou. Ele não olhou a paisagem, mas se abaixou com uma lupa para observar o chão. Estranho. O fluxo de energia espiritual aqui tem marcas de ser cortado à força. Ele se levantou com um olhar penetrante em mim. "Quando Long Aotian morreu, onde você estava?" Discípulo estava varrendo folhas. "Viu alguma coisa?" Discípulo viu aquele caldeirão soltando fumaça negra e corri com medo. Zhang Tan estreitou os olhos e andou em círculos ao meu redor, enquanto usava a função de detecção do sistema. Sistema, analisa. Batimento cardíaco estável. Microexpressões normais. Flutuação de energia espiritual, nenhuma. Conclusão, mortal comum. Mas isso não tirou a suspeita dele. "Me dá sua vassoura." Meu coração apertou. A vassoura tinha varrido tantos restos de sistemas que já estava contaminada com vestígios de leis. Mas mesmo assim, entreguei. Zhang Tan pegou e ativou a varredura do sistema. Detectada radiação ultra alta de leis desconhecidas. Nível de perigo, SSS. A mão de Zhang Tan tremeu, quase largando a vassoura. "Que negócio é esse?" Coçando a cabeça com cara de bobo, respondi. "Isso, achei no banheiro. Serve muito bem para desentupir. Deve ter pegado muita sujeira antiga." O rosto de Zhang Tan ficou verde. O alerta do sistema de radiação desconhecida era por causa disso? Ele sentiu náusea, jogou a vassoura de volta e saiu tampando o nariz. Olhei para as costas dele, olhos frios. Esse cara era esperto demais, não podia deixar vivo. Além disso, o sistema dele estava coletando dados constantemente. Se não fosse impedido, logo ia deduzir minha existência. Naquela noite, Zhang Tan invadiu o pavilhão dos tesouros. Ele suspeitava que lá havia pistas sobre o lixeiro, mas não sabia que a formação protetora do pavilhão detestava tipos bisbilhoteiros. Enquanto o sistema detetive dele varria em potência máxima, eu estava na sombra do último andar, segurando um fragmento.
Os restos do espelho de retribuição de Wang Fugi. Quando o raio de varredura do sistema passou por mim, inclinei levemente o espelho. O raio refletido foi direto pro fundo do pavilhão, onde ficava a estante proibida. Lá tinha um livro indescritível. Só de olhar você enlouquecia. Tentando analisar... Alerta! Sobrecarga de informação. Sistema entrando em colapso. Desligando. Lá embaixo, Zhang Tan gritou como louco. Ele viu o que não devia. O sistema, para se proteger, escolheu desligar a força. Mas antes disso, aquela informação gigantesca já tinha destruído a mente de Zhang Tan. No dia seguinte, o salão de execução ganhou um louco que ficava olhando pro sol com uma lupa, gritando: "Esse mundo é todo pixelado!" Quando passei por ele, Zhang Tan agarrou a bainha da minha calça com força. "Varredor, eu vi. Você é aquele... Meu instinto assassino ativou, mas ele deu uma risada boba babando. "Você é aquele que desentope? Que fedor!" Suspirei aliviado e puxei a perna. "Tá brincando, irmão mais velho. Tomei banho hoje." Num canto escuro, caiu um monóculo. Era o dispositivo do sistema. Enquanto ninguém via, pisei nele até entrar no chão. Algumas verdades é melhor ficarem enterradas para sempre. Como 4 discípulos morreram seguidos, o clima da seita King Yun ficou estranho. Todo mundo achava que era Feng Shui ruim. Mas para Su Yao, era uma oportunidade. Ela era a nova discípula do venerável Rei das Pílulas, com aparência doce e voz suave. Mas eu via o halo rosa em cima da cabeça dela. Sistema de conquista santa maternal. Missão: redimir vilões e figurantes. Ganhar afeição. Absorver sorte. Objetivo final: virar a luz branca do mundo da cultivação. Ela era esperta. Não usava violência. Usava o coração. Não ia atrás dos discípulos internos de alto nível, mas mirava nos mais baixos. Irmão menor, deve estar cansado de varrer. Esse é um bolo de osmantos que fiz. Ela me ofereceu um bolinho sorrindo. Olhei pra ele. Tinha um pó incolor e inodoro. Quem comesse desenvolveria afeição por ela e viraria um boneco manipulado. Recusei na hora. Um brilho venenoso passou pelos olhos dela, mas logo disfarçou. Fui insensível, irmão menor. Ela guardou o bolo e saiu. Mas eu sabia que ela não ia desistir. Eu era a única fortaleza que ela não conseguia conquistar no pátio externo. O sistema me julgava como NPC especial. Recompensa altíssima. Nos dias seguintes, Su Yao lançou um ataque total. Roupas com rastreador, pílulas com veneno lento, até tentou roubar minha vassoura ajudando a varrer. Eu desviei de tudo. As roupas foram pro cachorro de rua, as pílulas pros ratos da montanha, e a vassoura nunca saiu da minha mão. Até que um dia ela apareceu desesperada, coberta de sangue e chorando. "Irmão menor, me salva! Tem alguém me perseguindo!" Ela tentou se jogar nos meus braços. Desviei e ela caiu no chão. "Quem tá te perseguindo, irmã?" É um cultivador demoníaco." Ela apontou tremendo pras costas. Realmente havia uma energia negra se aproximando. Era um soldado fantasma demoníaco que ela trocou no sistema. Não tinha poder de ataque, só assustava. O objetivo era eu fazer herói salva donzela, e então ela tomaria um golpe por mim, aumentando minha afeição ao máximo, e depois colher minha alma. Roteiro bom, mas ela escolheu o lugar errado. Era a borda da área proibida da montanha. Olhei pra aquela sombra e gritei de repente: "Não! É cultivador demoníaco de verdade! Irmã, corre!" Agarrei Su Yao e corri. Não pra seita, mas pra dentro da área proibida. Su Yao entrou em pânico. "Só a formação da área proibida pode bloqueá-los." "Irmã, não tenha medo, eu te protejo." Eu fingi ser corajoso, mas na verdade segurava o pulso dela, selando seus meridianos pra ela não escapar. Quando entramos na névoa, o sistema de Su Yao começou a gritar: "Alerta! Entrando em zona de alto risco. Detectada a resposta real de Rei Bestial." Isso, a sombra era falsa, mas a fera de ferro cadavérico que eu criava na área proibida era real. Ela estava trocando os dentes e estava muito irritada. Com um rugido, uma bolona preta e branca gigante saiu da névoa. A sombra fantasma de Su Yao não era nada perto da fera real. "Socorro!" Su Yao, apavorada, me empurrou pra fera por reflexo. "Irmão menor, segura ela um pouquinho pra mim." Esse era o verdadeiro rosto dela de santa maternal. Fingi cair e rolei pra um buraco que já tinha cavado antes. A fera de ferro cadavérico nem olhou pra mim e foi direto em Su Yao. "Não! Troca escudo invencível. Pontos insuficientes. Impossível trocar." Su Yao entrou em desespero. A fera bateu nela. Embora não tenha usado força letal, foi o suficiente para despedaçar todos os meridianos dela. Su Yao cuspiu sangue e voou como uma boneca de pano. O halo do sistema rachou. Detectado o corpo do hospedeiro severamente danificado. Sem valor de reparo. Desvinculando. Aquela voz fria ecoou de novo. Su Yao, deitada no chão, viu aquela luz rosa a deixando. "Não, não vá. Não quero morrer." Ela estendeu a mão, mas só pegou o ar vazio. Saí do buraco, sacudi a terra e fui até Su Yao. Ela já tinha morrido, com o rosto ainda cheio de desespero e medo. Aquele fragmento rosa do sistema caiu na grama como uma flor de pêssego murcha. Peguei ele. Número 112. Olhei pro céu. Nuvens escuras. O peixe grande de verdade tá chegando. Um mês após a morte de Su Yao, a montanha ficou quieta demais. Até as vespas mutantes e a fera de ferro se esconderam nas tocas sem ousar sair. O ar tinha cheiro de ferrugem. Eu sabia. Aquele grandão chegou. Naquela noite, eu tava na beira da lata de lixo separando os fragmentos do sistema de Su Yao com os outros coletados, quando uma voz rouca ecoou acima. Eu sabia que o tesouro de verdade estava aqui. Olhei pra cima e vi um homem de capa preta flutuando no ar. Não era estiloso como os outros hospedeiros. Ele estava todo enfaixado em ataduras pretas, só mostrando olhos vermelhos. Duan Tianha. Antes era cozinheiro do pátio externo, mas de repente despertou o sistema de evolução por devoração.
Ele era o predador entre hospedeiros de sistemas. Não conquistava NPCs nem fazia missões, mas caçava outros hospedeiros e devorava os núcleos dos sistemas para evoluir infinitamente. Os pequenos hospedeiros desaparecidos da seita Kingyun provavelmente foram pro estômago dele. Duan Tianya olhou com ganância para minha lata de lixo, até babando preto. A baba corroía o chão fazendo buracos. Humano, sai da frente! Ele acenou a mão e uma lâmina de vento negra veio voando. Essa lâmina tinha pressão de nascente primordial. Antes de chegar, minha vassoura já rachou. Suspirei. Esse cara era bruto mesmo, até roubava lixo. Não desviei porque era impossível. Mas tirei do peito um leque todo quebrado. Os restos do leque de pêssego de Yefeng, que colei com super cola de Wang Fugi. Embora não tivesse mais efeito de fascínio, o núcleo era feito de ferro das nuvens de outro mundo. Abri o leque de repente na minha frente. Estrondo! A lâmina atingiu o leque, faíscas voando. Fui empurrado para trás uns 10 metros, a mão sangrando. Mas o leque sobreviveu. Duan Tianya ficou chocado, flutuando, com confusão nos olhos vermelhos pela primeira vez. Um mortal bloqueou minha lâmina de vento aniquiladora. Aquele leque é da relíquia daquele pervertido Yefeng. Ele estreitou os olhos, vendo através do meu disfarce, enxergando as luzes piscando no fundo da lata de lixo atrás de mim. Entendi. Você é o lendário lixeiro. Ha 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 ha! Encontrei sem procurar. Se devorar esses fragmentos que você coletou, vou evoluir para Deus Supremo. Duan Tianya enlouqueceu. Não testou mais. Fez selos com as mãos e uma boca gigante se abriu no peito dele. Devora céu e terra. Um vórtice negro gigante se formou no peito dele, com sucção terrível cobrindo a montanha inteira. Árvores foram arrancadas, pedras pulverizadas, até a luz foi sugada distorcida. Os fragmentos na lata começaram a tremer violentamente. Restos do caldeirão de Long Aotian, pó de moeda falsa de Wang Fugi, fragmentos do ralo de Suyao. Eles voaram como tubarões sentindo sangue. Eu abracei uma pedra gigante com força, sentindo o rosto quase sendo arrancado. Ei! Para de sugar! Vai dar indigestão! Gritei sério, mas Duan Tianya achou que eu tava implorando. Cala a boca! Depois que absorver essas energias, vou comer você primeiro! Ele aumentou a sucção. Um rio de fragmentos coloridos entrou rugindo no buraco negro do peito dele. Duan Tianya absorveu com prazer. No começo, sua aura subiu sem parar. Nascente primordial inicial. Médio. Avançado. Transformação divina. A pressão terrível fez a grande formação da seita Kingyun tremer toda. Poder. Isso é poder. Duan Tianya riu loucamente, o corpo começando a inchar. As ataduras pretas se romperam, revelando pele cheia de marcas estranhas. Eu sou um deus! Eu sou